Olá, quarto ano! Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Corre lá e pega seu livro! Hoje nós vamos falar sobre os poderes da União. Vamos entender direitinho do que se trata. Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos que o território é uma área demarcada e administrada por um governo. Esse governo utiliza de uma administração pública para organizar o modo de vida de um povo, ou seja, das pessoas que vivem e convivem dentro desse território. O Brasil é o nosso território e, assim como em outros países, o Brasil tem um governo soberano, aquele que comanda as decisões que devem suprir as necessidades do povo, do nosso povo, e organizar a convivência entre todas as pessoas do nosso país. Esse governo soberano elaborou uma Constituição, um livro que traz as leis fundamentais e supremas que regem o nosso país. Nessa Constituição também podemos encontrar as divisões do nosso governo, ou seja, os três poderes da União, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Cada poder com suas responsabilidades específicas e independentes, mas que precisam ser coerentes, agindo de acordo um com o outro, caminhando lado a lado. Os líderes que trabalham dentro e para esses poderes são eleitos por nós, cidadãos brasileiros, de forma democrática, respeitando a decisão da maioria da população que tem direito ao voto nas eleições diretas. Os poderes atuam com diferentes lideranças em municípios, estados e no Distrito Federal. Acompanhe comigo essa divisão na tabela a seguir. Os poderes atuam de diferentes formas em âmbito federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o Legislativo é o Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Quem exerce são os senadores e deputados federais. No Executivo é a Presidência da República. Quem exerce é o Presidente e ministros do Estado. No Judiciário é a Justiça Federal Comum, Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal da Justiça, STJ, além dos Tribunais Regionais Federais, TRF, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares. Quem exerce são os juízes federais. Em âmbito estadual, o Legislativo é a Assembleia Legislativa. Quem exerce os deputados estaduais. O Executivo é o governo estadual. Quem exerce, governador e secretários estaduais. O Judiciário é o Tribunal de Justiça. Quem exerce são os juízes estaduais. O Legislativo Municipal é a Câmara dos Vereadores. Quem exerce são os vereadores. O Executivo Municipal é a Prefeitura. Quem exerce é o prefeito e os secretários municipais. Não há um poder judiciário municipal específico. Os responsáveis pelo poder judiciário municipal são os juízes estaduais. Agora que sabemos quem trabalha em cada área a ser atendida pelos poderes da União, vamos também aprender quais são as atribuições, as obrigações desses poderes. Pegue o seu livro, abra na página 126 e acompanhe comigo. Poder Executivo Federal, ele tem a obrigação de governar administrando os recursos públicos conforme a lei, apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, cumprir leis existentes, aprovar e anular leis, representar o país em eventos internacionais. Então quer dizer que
ele quem diz se esse dinheiro pode ou não ser liberado, mas, ao mesmo tempo, quando ele tem alguma ideia, ele precisa enviar essa ideia para o Poder Legislativo, para que ela seja votada, para que eles digam se ela pode acontecer, se ela é viável para o nosso país. As obrigações do Poder Legislativo Federal. Tem a obrigação de legislar, propor e votar leis apresentadas pelos outros poderes e pela população, fiscalizar as ações do Poder Executivo, votar os orçamentos públicos e examinar as contas públicas. Então, o Poder Legislativo, ele aprova ou não as leis que precisam ser colocadas em vigor. Ele também fiscaliza o Executivo, que mesmo sendo o principal, precisa de alguém que comprove que ele está trabalhando da forma correta, né? E assim faz com que tudo aconteça da melhor maneira. Poder Judiciário Federal. Ele tem a obrigação de interpretar as leis que o Legislativo elabora e o Executivo promulga e julgar suas pendências. Tem a obrigação também de julgar os cidadãos que por diversos motivos não cumprem as leis. Qualquer cidadão é julgado pelo Poder Judiciário, independente se ele trabalha também ou não dentro desses poderes. Garantir e defender os direitos individuais, promovendo a justiça, resolvendo os conflitos da vida em sociedade. Então, o Poder Judiciário, ele faz com que as leis sejam cumpridas de forma correta por todas as pessoas, independente do seu cargo. E de onde vem o dinheiro que mantém todo esse trabalho que deve ser realizado pelos três poderes? Vem de nós, vem dos cidadãos brasileiros e aqueles que por algum motivo vieram também morar aqui em nosso país. Como assim, tia? Nós pagamos os nossos impostos. Impostos já específicos como IPTU, IPVA e impostos em cima de tudo aquilo que nós utilizamos no dia a dia, das roupas que nós vestimos, dos calçados que nós usamos, das comidas que comemos, tudo, até mesmo uma balinha que nós resolvemos comprar, tem ali, né, no valor que pagamos por ela um imposto guardadinho, sendo reservado para ser repassado para o governo. Esses impostos são arrecadados e guardados nos cofres públicos. O Poder Executivo apresenta o orçamento, ou seja, os valores que serão necessários para fazer funcionar cada serviço público, desde saúde, segurança, educação, infraestrutura, qualquer serviço que seja necessário ser realizado. Esses valores são repassados para os responsáveis por cada serviço oferecido, voltando assim para a população na forma de serviço público. Os poderes da República Federativa do Brasil também obedecem uma hierarquia. O que quer dizer isso? Quer dizer uma distribuição ordenada de poder, no qual o poder principal vai mandar nos que vêm depois. Por exemplo, aqui o presidente é o chefe geral, que atua diretamente no poder executivo. Ele dá ordens aos ministros. Esses ministros repassam as ordens aos secretários de governos. Os governadores dos estados dão as ordens aos secretários de seus respectivos estados. Nos municípios, os prefeitos comandam seus secretários municipais. E assim, o estado exerce a sua autonomia política, mas respeitando a hierarquia que vem lá do Poder Executivo,
iniciada com o presidente. Lembrando que essa autonomia política, ela tem limite, e esse limite está na obediência a essa hierarquia. Já no poder legislativo, o Congresso Nacional se reúne e vota internamente para tomar as decisões em relação a todas as leis necessárias. E no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal interpreta essas leis e julga os cidadãos que não as cumprem. Se os poderes trabalharem seguindo todas as regras que lhes são impostas, o nosso país funcionará de forma justa e correta. Mas, para isso, precisamos que nossos governantes sejam responsáveis, fiéis e comprometidos com o povo. Também precisamos lembrar que o Brasil só deixou de ser uma monarquia regida por Portugal depois da proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1888, passando a partir de então a ser comandado por um presidente. Teremos aqui uma atividade extra. Vocês irão pesquisar e me dizer quem foi o primeiro presidente da nossa República, da República Federativa do Brasil. E para a realização das atividades do livro, é importante que vocês leiam com atenção todo o conteúdo, da página 124 até a 129. As atividades do livro serão da página 130 a 134. Acompanhem comigo. Questão 1. Relacione corretamente o povo, o governo soberano e o território, as suas respectivas definições. Questão 2. Responda. Quais são os poderes que compõem o Estado brasileiro? Letra B. Quais são as funções que o poder executivo exerce? Então, lá no conteúdo você encontra as funções, o que ele tem a obrigação de fazer por nós. Questão 3. Marque um X nas alternativas verdadeiras. Leia com atenção as alternativas e marque o X apenas nas verdadeiras. São duas, hein? Questão 4. Escreva o nome dos cargos que exercem os poderes abaixo. Em âmbito federal, no poder judiciário, qual é o trabalho que tem ali para ser exercido dentro desse poder? No poder legislativo, no poder executivo. Tudo dentro daquela tabelinha que nós vimos aqui nas explicações. Letra B. Em âmbito estadual, quais os cargos são ocupados no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo? E em âmbito municipal, quais cargos são ocupados no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo? Questão 5. Cite as características de um Estado federado. Questão 6. Nós vivemos em uma sociedade em que a hierarquia prevalece, principalmente no ambiente de trabalho. Organize as funções dos profissionais da escola de acordo com a hierarquia. Dentro de uma escola, quem manda mais? Coordenador, professor ou diretor? Questão 7. Quem estabelece as ordens no governo de um município? Questão 8. Escreva o nome de 3 secretarias do seu município. Nós moramos no Distrito Federal e aqui não temos municípios, temos regiões administrativas. Então, na hora de realizar essa pesquisa, você vai pesquisar não o nome de 3
secretarias existentes no nosso município. Vai pesquisar assim: o nome de 3 secretarias do Distrito Federal ou secretarias do governo do Distrito Federal. E assim você encontrará as secretarias existentes aqui, onde nós moramos. Questão 9. Pesquise com algum adulto como é a hierarquia na empresa onde ele trabalha. Então pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, os avós, os tios, alguém que esteja mais próximo a você. Pergunte para eles como funciona a hierarquia dentro da empresa. Quem é o chefe principal, quem vem depois dele e assim por diante. Coloque no mínimo 3 cargos ocupados nessa hierarquia. Questão 10. Pesquise e escreva o nome de 2 secretários de Estado do seu estado. Então, vocês vão pesquisar o nome dos secretários aqui do nosso distrito, tá? Questão 11. De quem eles recebem as ordens? Então, quem é que dá as ordens a esses secretários? Questão 12. Em qual unidade federativa você vive? E qual é a sua capital? Questão 13. Toda unidade federativa tem uma bandeira. Pesquise e desenhe a bandeira da unidade federativa onde você vive. Para você, o que quer dizer governo democrático? Após ver a videoaula e ler todo o conteúdo encontrado aqui no livro em relação aos poderes, você vai dizer o que você entendeu por governo democrático. Questão 15. Observe as fotos abaixo e depois copie a legenda referente a cada um dos espaços apresentados. Realize suas atividades com carinho e atenção. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Beijo, beijo!